aí, turma do terceiro ano, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vai aí a minha saudação, porque eu, Andresa Sacramento, quero hoje continuar desvendando os mistérios da matemática juntinho de vocês. Beleza? Vamos junto? Vamos continuar aqui estudando um pouquinho mais desse conhecimento da matemática? Então hoje eu quero que vocês entendam a unidade temática números, né? A gente vai trazer o significado de metade, terça parte, quarta parte, quinta parte e décima parte. Inicialmente eu vou me deter mais a metade e terça parte, tá? Se der tempo a gente fala da quarta, quinta e décima parte. Mas com a compreensão da terça parte vocês já vão começar a compreender o restante também. Como o tempo é muito curto, a gente precisa também trazer uma retomadazinha aí de multiplicação e de divisão para que vocês possam compreender um pouco metade e terça parte, beleza? Então, vem comigo, vamos continuar, porque eu quero que vocês saiam daí sabendo tudo do tema de hoje que a gente vai trabalhar. Então, vamos pensar um pouco. Trouxe aqui um probleminha para que a gente possa continuar pensando nesse processo da matemática. Os alunos do terceiro ano da professora Margarete irão participar de uma gincana matemática com outras escolas da cidade. Mas a diretora informou que somente metade da quantidade dos alunos representarão a escola. Sabemos que, na turma, há 18 meninas e 12 meninos. Quantos alunos irão participar da gincana? Opa! Então, olha, presta bem atenção aí. A turma tem 18 meninas e 12 meninos. E a gente quer saber quantos podem participar, porque a diretora da escola informou que só pode metade da turma. E agora, professora, como é que a gente vai saber aí a metade dessa turma que vai participar? Porque a gente tem aí 18 meninas e 12 meninos. O que é que eu tenho que fazer? Vamos relembrar aqui algumas coisinhas para poder a gente resolver o problema? Então, vamos lá. A gente precisa lembrar a multiplicação, né, como uma operação utilizada para representar uma forma reduzida ou simplificada, né, em forma de uma adição de parcelas iguais. Então, o que é que a gente precisa lembrar? Presta bem atenção aí, tá? Que aqui eu tenho duas laranjas num conjuntinho, mais duas laranjas no outro conjuntinho, mais duas laranjas no outro conjunto. Se eu juntar tudo, eu vou ter quantas laranjas? 6 laranjas, não é verdade? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês já viram isso aí, é só para a gente retomar um pouquinho. Então, aqui eu tenho 6. 2 mais 2, 4, mais 2, 6. Como está uma repetição de quantidades, eu posso usar o quê? A multiplicação. Porque, como eu disse, a multiplicação é a operação utilizada para representar de forma reduzida ou simplificada uma adição de parcelas iguais. Então, o que é que a gente vai fazer? Presta bem atenção. Temos duas laranjas em cada conjuntinho. Então, vamos representar aqui 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. Beleza? Mas aí, trazendo isso para a multiplicação, eu tenho quantas vezes a quantidade de laranja aí está se repetindo? 3 vezes, não é? Tenho 3 vezes o número 2. Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. Então, na soma de parcelas iguais, eu tenho aí a multiplicação. 3 vezes o número 2. Se liga nisso aí que a gente vai precisar hoje para entender um pouco metade e terça parte, tá? Então, para trazer essa questão de multiplicação, a gente precisa lembrar o quê? Observe que o resultado na soma e na multiplicação são iguais. Então, o que é que a gente pode fazer? Um valor representa o número que se quer somar e o outro representa a repetição desse número que foi somado, tá? Então, um número é o que eu quero somar. Não, 2. Eu quero somar 2 mais 2 mais 2. E o outro vai representar, né, a quantidade de vezes que eu vou somar esse número. Então, 3 vezes o número 2, beleza? Vamos seguir que tem muita coisa para a gente lembrar. E aí, trazendo um pouco ainda de multiplicação, porque para ir para metade e terça parte, eu preciso ter em mente o que é dobro e o que é triplo, tá?
Muitas vezes ouvimos as pessoas falarem palavras como dobrar ou triplicar uma quantidade. Mas o que as palavras dobro e triplo significam? Presta bem atenção. Para saber quanto é o dobro de um número, basta esse número ser multiplicado por 2. E para saber quanto é o triplo, basta esse número ser multiplicado por 3. Beleza? Deu para entender? Então, presta atenção. Dobro, eu vou dobrar 2 vezes o número. Triplo, eu vou triplicar 3 vezes esse número. Então, aqui, a relação do dobro, toda vez eu vou multiplicar com 2, 2 vezes um determinado número, e o triplo, eu vou triplicar esse número, 3 vezes um determinado número. Beleza? Deu para entender? Então, a gente vai ver aqui, né, essa, tipo uma poesiazinha, uma brincadeirinha, para a gente poder entender a questão do dobro e do triplo. 2 é dobro de 1. Dobro é a mesma coisa que 2 vezes. Dobro de 2, 4. Dobro de 3, 6. Tudo tem seu dobro. Depende do freguês, é a nossa vez. 3 é triplo de 1. Triplo é a mesma coisa que 3 vezes. Triplo de 2, 6. Triplo de 3, 9. Tudo tem um triplo, depende do freguês, é a nossa vez. Então, toda vez aí vão testando aí o 4, como é o 4, o 5, né, para a gente poder entender. Vamos pesquisando mais aí a respeito das outras. Então, eu quero aqui trazer um probleminha para que a gente possa entender melhor. Preste atenção. Lucas tem uma caixa com 6 lápis de cor e Juliana tem o dobro. Marcelo tem o triplo de lápis que Lucas tem. Quantos lápis de cor Juliana tem e Marcelo, quantos lápis de cor ele tem? Então, presta bem atenção. Lucas tem 6 lápis e aí ele diz o quê? Que Juliana tem o dobro e Marcelo tem o triplo. Vamos ver como a gente resolver isso? Bem rapidinho? Então, presta bem atenção. Lucas, 6 lápis. Olha os lápis de Lucas aí. Se ele diz que Juliana tem o dobro de lápis de Lucas, ela tem o dobro dos 6 lápis de Lucas. Que aí vai ser o quê? 2 vezes 6, 12. Ou seja, 2 vezes 6 igual a 12, ou 6 mais 6 igual a 12. Né? Lembra lá? A repetição do número, eu estou repetindo 2 vezes o número 6. 2 vezes o número 6. E aí eu tenho 2 vezes 6, 12. Mas aí, Marcelo tem o triplo da quantidade de Lucas, que são 6 lápis. Triplo de 6, 3 vezes 6, a gente vai ter o quê? 18. 3 vezes o número 6, a gente vai ter o quê? 6 mais 6 mais 6. Beleza? Deu para entender? Igual a 18. Então, vamos agora fazer a comparação de dobro e metade, de triplo, terça parte. Por que a senhora quer fazer essa relação, professora? Porque o dobro, né, ele é multiplicado um número, eu vou utilizar multiplicando por 2. E a metade eu vou dividir por 2. Deu para entender a relação dos dois? Então, presta bem atenção. Dobro é 2 vezes mais que qualquer quantidade. O dobro de 2 é 4, 2 vezes 2 igual a 4. Metade é cada uma das duas partes iguais em que dividimos algo. A metade de 4 é 2, então 4 dividido por 2 igual a 2. Vejam, é a relação da multiplicação e da divisão. Então, o dobro eu multiplico por 2. Metade eu divido por 2. Beleza? Deu para entender? Então, vamos lá, que a gente está chegando para resolver nosso problema. Então, vamos ver o triplo e terça parte. A mesma relação. O triplo eu multiplico por 3. A terça parte eu divido por 3. Beleza? Então, triplo é 3 vezes mais que qualquer quantidade. Então, o triplo de 2 é 6. 3 vezes 2 igual a 6. A terça parte, ou 1/3 de um número, significa dividir o número por 3. Ô, professora, por que 1/3 de um número? Porque a relação dessa divisão também traz aí a fração, que a gente vai entender um pouquinho mais à frente. Eu vou trazer essa relação da divisão com a fração. Hoje eu quero que você entenda terça parte como uma forma de dividir por 3, beleza?
mas tem relação com fração também. Então, a terça parte de 12 é 4. 12 dividido por 3, 4. Beleza? Então, presta bem atenção a isso, porque vai facilitar para a gente compreender. Por que eu estou trazendo um pouquinho de divisão, né? Porque a gente precisa mostrar que ela é o inverso da multiplicação e que dá essa relação aí de metade e de terça parte relacionada à divisão. A divisão é a operação matemática em que repartimos os números em partes iguais, tá? Então, eu tenho aí 10 lápis e eu quero dividir com meu irmão. Tenho 10 lápis de escrever, vou levar para a escola apenas uma quantidade, não quero levar todos, mas vou dividir com meu irmão que está sem lápis. Então, o que é que eu faço? Para dividir esses 10 lápis, como é para mim e o meu irmão, são 2 pessoas, o que é que eu vou fazer? 10 dividido por 2. Entenderam? Então, tem essa relação de repartir igualmente. A divisão é a operação oposta à multiplicação, tá? Na multiplicação, formamos grupos com a mesma quantidade de elementos, mas na divisão, separamos, ou seja, dividimos em partes iguais, tá? Então, se liga nisso. Então, preste atenção a essa divisão rapidinho para a gente entender. Vovô deu 12 carrinhos para dividir com seus 3 netinhos. Quantos carrinhos cada um ficará? Então, ó, ele tem 3 netinhos que ele quer dividir os 12 carrinhos. Preste atenção na telinha para ver o que ele fez. Vejam aqui os 12 carrinhos. Estão vendo? Vejam a criança aqui, ó, as 3 crianças. O que é que ele fez? Ele dividiu, ó. Quantos carrinhos ele pegou para cada criança? 1, 2, 3, 4. Olha a ligação aqui para essa criança, esses 4 carrinhos. Essa criança, 1, 2, 3, 4. E essa, 1, 2, 3, 4. Então, aí nesse probleminha, o que é que ele fez? Cada criança ficou com 4. Ele fez uma divisão, 12 carrinhos. Para cada criança, elas vão receber 4 carrinhos. Beleza? Deu para entender? Então, aí essa relação de divisão. Agora a gente vai para a metade, para poder a gente compreender melhor. Presta bem atenção. Ana tem 12 balões. A metade dos balões são amarelos. Quantos balões amarelos ela tem? Ah, tia, já estou vendo ali na imagem. Tem 6. Opa, botei aí para você ter mais ou menos uma ideia. No próximo já não vai ter a imagem para a gente pensar, tá? Ah, metade, professora, eu vou dividir por 2, pelo que a senhora falou. Então, se eu tenho 12 balões e quero saber a metade dos balões, ela me diz que a metade dos balões são amarelos, então essa quantidade vai ser 6, porque eu vou dividir 12, né, por 2, porque metade é a divisão por 2. Então, para achar a metade, divide-se o número por 2. E aí, o que é que a gente faz? 12 dividido por 2 igual a 6. Beleza? Ah, se eu fosse contar aqui, professora, já achava a resposta. Tranquilo, mas a gente precisa saber que a relação da metade é dividido por 2. Então, 12 dividido por 2, 6. Deu para entender? Então, vamos lá. Então, a gente tem o quê? Deixa eu voltar que eu passei. Aqui, ó, a gente tem, Ana tem 6 balões amarelos. Beleza? Então, vamos seguir. Terça parte. 1/3 dos balões de Pedro são amarelos. Quantos balões amarelos Pedro tem? Olha, 1/3. Não tem o balão aí, não tem como eu contar. Se 1/3, ele fala em 1/3, está falando em 1/3. Ele está falando o quê? Em dividir por 3. Não é isso? Vamos prestar atenção? Para achar o terço, divide-se o número por 3. Olha aqui, 1/3 dividido por 3. E como a gente vai fazer? São 12 balões. Se eu vou dividir por 3 pessoas, lembra lá do carrinho, aquele exemplo que eu trouxe? 12 carrinhos, 3 netinhos, cada um receberam 4. Então, aqui vai ser a mesma coisa. 12 dividido por 3 igual a 4. Então, o que é que ocorreu? Pedro tem 4 balões amarelos, tá? Então, 1/3 dos balões são amarelos e a gente quer saber quantos balões ele tem. Divide 12 por 3 e acha 4. Beleza? Tudo tranquilinho? Então, vamos seguir. Aham, chegamos à solução do nosso problema.
Então, a gente entendeu aí dobro, que multiplica por 2, triplo, que multiplica por 3. E a relação do dobro com a metade, porque o dobro eu multipliquei por 2 e automaticamente eu vou o quê? Na metade, dividir por 2. E o triplo com a relação de 1/3, né? Porque aí o triplo eu multiplico por 3 e 1/3 eu divido por 3. Então vamos lá que agora facilitou para a gente resolver, não facilitou? Então vamos lá. O que é que o problema nos pede? A divisão, né, desses alunos, né, ela quer metade dos alunos participando dessa gincana, então não vão todos, mas a gente sabe que tem 18 meninas e 12 meninos, não é isso? 18 meninas e 12 meninos. Então a gente vai agora fazer esse cálculo. Eu trouxe aqui, presta bem atenção na telinha para vocês prestarem atenção, numa representação, né, figural, para a gente ficar e entender melhor essa representação como foi feita. Quais são as possibilidades de grupos de meninas e de meninos? Se eu tenho 18 meninas, qual é a metade de 18? Ô, professora, eu posso distribuir 8 mais 8? 8 mais 8 vai dar 18? Não. A metade dele vai ser 9. Por quê? 9 mais 9, 18. Ou 2 vezes o número 9, 18. Tá? Eu tenho que fazer a relação de ou adição de parcelas iguais para achar essa quantidade na metade, ou numa multiplicação, né? Assim, fazendo a relação do dobro lá, né? Se 18, para chegar a 18, eu preciso 2 vezes o número 9. Mas aí é mais prático eu usar a divisão. Então, eu tenho 18, vou dividir, né, em 2 grupos. Então, um grupo vai ter 9, no outro grupo 9 meninas. No dos meninos são 12. Lembra lá de um exemplozinho que a gente trouxe aí para dividir 12 pela metade, né? Então, 12 pela metade vai ser quem? 6 mais 6, ou 2 vezes 6. Por que a relação que eu estou fazendo com a multiplicação? Porque fica mais prático de você identificar. Mas eu posso dividir 12 por 2. Então, olha o que a gente tem aqui. 6 meninos e no outro grupo 6 meninos. Então, presta bem atenção. Temos aqui, ó, 9 meninas e aqui nós temos 6 meninos. Somando essa quantidade, a gente vai ter quanto? 15, né? Um grupo de 15 crianças. E aqui eu tenho 9 com os 6 meninos, que também vão ficar 15. Opa, professora, eu não poderia dividir 30 por 2, não? Porque eu poderia somar o 18 mais o 12, ficaria com 30, 30 dividiria por 2. Poderia. É isso que a gente vai ver agora, para que a gente possa entender bem. Eu posso usar a representação de figuras para eu dividir direitinho, bem tranquilo, e posso usar o cálculo. Posso fazer de forma mental ou escrita. Aqui eu trouxe representado na telinha como mental, e daqui a pouco eu vou para o quadro fazer essa divisão para que a gente possa entender, tá? Então, uma dessas formas de resolver essa situação-problema é pela divisão por 2, como eu já falei. Então, a gente vai fazer o uso do cálculo mental. Vamos lá, soma os 2, tá? Eu tenho 18 meninas e tenho 12 meninos, não é isso? Então, 18 mais 12, como eu vou calcular mentalmente? Opa, vou logo para as dezenas, professora. 10 mais 10, 20. Esqueci o 8 e o 2, deixei guardadinho. E somei só as dezenas, 10 mais 10, 20. Agora eu vou somar lá o 8 e o 2, que também vai dar 10. 8 mais 2, 10. Somando os 3, 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Opa, professora, deu 30. Se eu for dividir por 2 o 30, eu posso, professora, porque tem um número 3 ali na dezena. Pode, porque termina em 0. Então, ele vai me dar uma divisão exata. 30 dividido por 2. Opa, vamos lá, vamos pelas aproximações. Eu sei, professora, que 6 mais 6 são 12. Não chega próximo. Vamos aumentar esse número. Como é que a gente pode fazer? 10 mais 10, professora, dá 20. Opa, chegou próximo? Ainda não, né? Eu tenho que chegar nos 30. Opa, então pode ser 14 mais 14, professora. Vai dar 28. Opa, tá próximozinho, então eu sei que é o 15. 15 mais 15, 30. Então, a gente pode fazer de cabeça, fazendo essa relação de aproximação dos valores, tá? E aí, cheguei ao 30, eu posso dividir por 2, que vai me dar 15. Beleza? Ou dividir por 2 cada grupo, como a gente viu na figura. 18 dividido por 2 vai dar 9. Por quê? 9 mais 9 dá 18. 2 vezes o 9, 18. Eu tenho que fazer a relação
da divisão com a multiplicação, sempre pensando no número que se aproxima daquele que está sendo dividido, tá certo? Então, 12 dividido por 2 igual a 6. Beleza? E aí posso somar 9 mais 6 igual a 15. Vamos para o quadro para eu fazer bem direitinho esse cálculo da multiplicação de cada um para vocês compreenderem. Beleza? Vamos lá. Então, presta bem atenção. Ele diz que tem 18 meninas, não é isso? E 12 meninos. Confere? Então, já coloquei aqui. O que a gente vai fazer com esse 18? Dividir por 2. Olha a representação da divisão. Vocês já conheceram a multiplicação, como ela é feita, né? A armação. A gente já conheceu a armação da adição, da subtração, e agora a gente vai conhecer a da divisão. 18 dividido por 2. Ô, professora, como é que eu vou dividir isso? Eu tenho que pensar no número que, multiplicado a 2, chegue próximo ou igual a 18. No nosso caso, tem que chegar igual a 18. Por quê? Porque a gente precisa ter esse resultado exato. Então, 18 dividido por 2. Opa, professora, deixa eu pensar. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. Opa, estou próximo, professora. 2 vezes 9, 18. Tá? Então, vai pensando. Aquele que você já conhece da multiplicação do 2 e vai aumentando, vai aumentando. 9 vezes 2, 18. Tá? E aí, o 12 é a mesma coisa. Eu não quero a metade? 12 dividido por 2. Opa, professora, eu sei que 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 5, 10. Então, para o 12, 2 vezes 6. Então, ó, 2 vezes 6, 12. Mas, professora, por que a senhora sabe essa relação? Porque na conta de multiplicação do 2, 2 vezes 1, 2, não é isso? Naquela tabuadinha? Eu não sei que se eu for multiplicando por 2, eu vou aumentando mais 2 a essa adição? Lembra das parcelas iguais? 3 vezes o número 2, eu vou ter quantas vezes o número? 3 vezes, não é? 2 mais 2 mais 2. Então, eu sei que vai aumentar mais 2 aqui, ó. 2 vezes 2 vai ser quem? 2 mais 2, que vai ser 4. Sempre vai aumentar mais 2. Então, você faz essa relação. Ah, professora, e agora se eu quiser dividir o 30? Vamos lá ver. Aqui eu posso fazer o quê? Achei o resultado dos dois. 9 mais 6 vai dar 15. Então, eu já sei que eu posso levar 15 crianças. Ou dividir o 30 direto por 2. Ô, professora, complicou, que o número é maior. Faz a mesma relação. Que número multiplicado a 2 vai me dar 30? Ah, professora, eu sei que 10 vezes 2 é 20. E 20 vezes 2 dá 40. Opa, então tá entre esses números aí, tá certo? Então, a gente vai pensar aí entre esses números. Então, 10 vezes 2 dá 20, certo? E para o 40 é 20 vezes 2. Então, o número vai estar entre 10 e 20. E aí, a gente vai tentando chegar a esse número. Eu sei que 15, né? 15 multiplicado a 2 vai me dar 30. E aí, eu encerro a minha divisão e eu encontro a quantidade. Beleza? Deu para entender? Eu espero que sim, porque eu quero que você fique com esse conhecimento bem, né, significativo. Então, vamos seguir. Então, deu para compreender? Então, para finalizar a nossa aula, vamos fazer um pequeno arranjozinho aqui na nossa mente. Então, para obter o dobro de um número, deve-se multiplicar esse número por 2, e para obter o triplo, deve-se multiplicar o número por 3. Então, eu posso fazer essa relação do dobro com a metade e do triplo com a terça parte. Então, para achar a metade, deve-se dividir por 2, e para obter a terça parte, ou 1/3 de um número, eu vou dividir por 3. Beleza? Deu para entender? Que bom e que pena que chegou o final da nossa aula. Eu deixo aqui as referências e eu espero que na próxima aula você esteja aí juntinho, para que a gente possa continuar desvendando os mistérios da matemática. E eu te espero. Até lá!